galera, começando mais um Papo Reto para você, eu sou Adriano de Souza, você que está acompanhando pela TV Capela aí no Facebook, pelo canal do YouTube da Rádio Capela e é claro também pela nossa parceira VV8 TV, o canal 8 de Valinhos, mais um Papo Reto começando para você. Lembrando, para você, inscreva-se aí se você não é inscrito no nosso canal, ative o sininho para você receber sempre aí as notificações aqui do canal. No programa de hoje, gente, nós estamos recebendo aqui o Babalorixá Eduardo. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade. É muito gratificante ser reconhecido, ser convidado por um canal para esclarecer, para divulgar a nossa religião, para tirar as dúvidas que as pessoas têm muito, né? E para quebrar um pouco desse preconceito que as pessoas têm sobre a Umbanda e sobre as religiões de matriz africanas. Que bacana, gente. Então, agradecendo você. Se você está vendo aí na retransmissão, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu costumo dizer o seguinte, sempre quando o convidado vem pela primeira vez, que a gente fala um pouco da história do convidado e a gente vai conhecer um pouco da história do Babalorixá Eduardo. Antes, quero convidar a todos para os próximos, né, para os próximos Papo Reto que a gente vai ter, né? Nós tivemos aí já o vereador Rubinho Nunes aí de São Paulo, o Dom Cássio esteve aqui da Igreja Galicana, também o Pablício Munhoz. Esses vídeos já estão aí no canal para você, né? Hoje, aqui com o Babalorixá Eduardo, lógico, gente, nós íamos fazer esse programa ao vivo, então a gente não conseguiu, os programas eles são gravados aí, mas com uma boa qualidade aí para vocês. Na semana que vem tem Wagner Alves aqui, nós vamos falar sobre acessibilidade. No dia 25 tem o Moreno do União Vinhedense, o papo vai ser futebol amador e a história aí do futebol amador. E no dia 30, Dr. Marcelo Cesário, ele que é do Centro Espírita Paulo de Tarso. Acompanhe na nossa página toda a nossa agenda também, já de março, de fevereiro e março também, já divulgada aí para vocês. Eduardo, onde que você nasceu? Como que você chega até... Você é de Valinhos, é de Campinas? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo? São Paulo. Então assim, fala assim, de onde você nasceu, sua juventude, fala um resumo aí pra gente. Eu nasci e fui criado em Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Fiquei lá até os meus 26 anos e aí foi onde eu casei e fui morar na zona leste de São Paulo. E lá que eu comecei a ter contato com a Umbanda. Foi lá na zona leste de São Paulo. Com quantos anos assim? Por volta dos 28 anos, foi a primeira vez que eu pisei num terreiro. Tive sempre muito preconceito também, sempre fui muito mal instruído a respeito da religião, que era coisa do diabo, que não se devia pisar lá, que tinha muita coisa errada, feitiçaria e coisas do tipo. E primeiramente conheci as pessoas que frequentavam a religião antes de acabar pisando num terreiro. Por ver as pessoas sempre tão bem, tão felizes, tão equilibradas, né? Então eu falei assim, eu vou lá ver o que tem nesse tal de terreiro, porque deve ser alguma coisa bem diferente para essas pessoas. Pelo exemplo dos outros. Exatamente, né? Pelo comportamento de quem frequentava um terreiro. E fui lá, me encontrei, porque eu sempre achei que religião, Deus não era um Deus de punição, de ser temido, né? Eu sempre acreditei que Deus era alguma coisa, tinha que ser alguma coisa mais alegre na nossa vida. E quando eu pisei no terreiro a primeira vez, vi lá os tambores, os atabaques, vi todo mundo dançando, feliz, celebrando a Deus, né? Aos orixás. Então eu acho que aquilo me encantou, eu me encontrei, né? Eu falei assim, não, acho que a celebração a Deus tem que ser essa festa. Foi automático? Foi na primeira vez? Foi? Que nunca acho que é na primeira vez, né? O receio da primeira vez, o nervosismo, né? O medo, todo o preconceito que você vai carregando também de tudo que já falaram para você que era e você não fazia ideia do que seria. Então não costuma ser uma experiência plena a primeira vez que você vai, né?
Mas aí, quebrado esse nervosismo, vamos falar assim, da primeira vez, acabei voltando uma, outra, e aí já vão aí nessa 17 anos nessa vida. E pra gente entender, o que significa Babalorixá? A tradução que pode ser mais adequada seria um zelador, para trazer para o português que todo mundo entende. Porque um terreiro, um barracão, uma casa de santo, né, uma tenda, como nós chamamos a nossa, ela é do sagrado. Ela não tem um dono físico, né? Não existe um dono terreno aqui, não é uma pessoa que é dona de uma casa. Ele é um zelador. E como um zelador de prédio, um zelador de casa, ele cuida. A função de um Babalorixá é cuidar para o bom funcionamento da casa. É essa a missão, e instruir os filhos da casa. Quando foi que você viu que isso era um dom? Eu acho que a pessoa chega e ela começa a aprender, ela começa... Quando foi que falou assim, olha, esse aqui é meu lugar para estar cuidando das pessoas, cuidando da casa? Como que foi isso? A Umbanda é uma religião de ensinamento oral, né? Hoje nós temos algumas, devido à internet, então nós temos como guardar materiais, né? Antes não tinha como ser feito isso, então era uma religião de ensinamentos orais, e você vai acumulando esses ensinamentos conforme vai passando o tempo, e sem perceber até, né? E chega uma hora que você se vê ensinando muito as pessoas, né? Porque o que é ensinado dentro de uma casa pra gente é que você tem toda a responsabilidade sobre um caçula que entra na casa. O caçula que entra na casa é responsabilidade do caçula que ele vai suceder. Então isso vai nesse ciclo, por isso que chama uma corrente dentro de uma casa, né? E conforme você vai progredindo nessa corrente, você vai absorvendo conhecimento de um superior, ou de um que tenha mais conhecimento que você, e vai ensinando para os outros. E então eu acho que é até uma coisa natural você chegar, vamos dizer assim, ao topo da pirâmide, né? Com muita humildade, com amor no coração, eu tento ensinar as pessoas da mesma forma que pessoas maravilhosas dentro da Umbanda me ensinaram, com muita sabedoria, com muita humildade, sempre deixando bem claro que nossa missão é ajudar o próximo e praticar a caridade. E qual que é a diferença da Umbanda para o Candomblé? Porque as pessoas confundem muito, inclusive quando eu fui formar as pautas, né, uma pessoa me falou, Adriano, mas não tem nada a ver, né? Tem algumas coisas em comum, mas são coisas diferentes. Então eu queria que qual que tem as principais diferenças e o que onde que qual que uma nasceu de alguma? Explica pra gente. Sim, a Umbanda, nós falamos que é a mais brasileira das religiões, porque ela é uma religião bem mestiça, igual ao povo brasileiro. Né? Então ela nasceu da fusão de 5 religiões. Né? O Espiritismo, porque nós acreditamos em espíritos e na incorporação de espíritos. O Kardecismo, que foi assim o grande divulgador do espiritismo no mundo. Né? Então ele canalizou, vamos dizer assim, o espiritismo. O catolicismo, que é muito importante dentro da religião, né? Nós não misturamos o que aconteceu com os escravos com o catolicismo. Isso a gente não faz essa mistura. A gente sabe que o homem é falho em qualquer situação, né? Então o catolicismo é uma religião muito séria, sim, que teve, né, alguns desvios, como toda religião acaba tendo, certo? E aí a pagelança, que são dos nossos índios, ela entra muito dentro da Umbanda, ela é bem presente. Pagelança. Os ensinamentos dos pajés. Dos pajés, né? Então a cura por ervas, por banhos, chás, né? Isso aí é muito da pagelança. E, lógico, o candomblé. Então, sendo uma fusão dessas 5 religiões, o que acaba acontecendo? Cada casa segue uma vertente mais forte.
Então tem casas que vão seguir o espiritismo e o kardecismo mais forte, o catolicismo, casas, terreiros que leem o evangelho, né? Tem um dia específico para o evangelho. E casas que seguem mais a pagelança são chamadas de Jurema Sagrada, né? Então eles seguem a vertente da pagelança, e as casas que seguem, vamos dizer assim, a vertente do candomblé, que cultuam os orixás, né? As forças da natureza, mas assim, de uma forma mais simplista, vamos colocar assim, né? Não num leque tão abrangente como é no candomblé. Então é essa mistura de todas que faz a Umbanda. Mas não existe uma que é correta, outra que não é. Não tem isso. Não tem. Quem é o mais brasileiro? É um mestiço de índio com negro, quem já estava aqui é o português. Não tem como falar quem é o mais brasileiro de todos. Né? Porque o Brasil foi fundado em 1500 com a colonização. Antes ele não chamava Brasil para o indígena, ele tinha outro nome. Mas o surgimento do Brasil é essa mistura de raças. Isso. E aí a gente tem a questão do preconceito. Isso é algo muito forte em várias situações, né? E na situação religiosa, é claro que enquanto mais o conhecimento, eu acho que enquanto mais a pessoa vai conhecendo, vai abrindo sua mente para conhecer, até aquilo que a fé que você não professa, você respeita. Porque você não precisa professar aquela fé, mas você precisa respeitar, né? Respeitar. E então nós estamos caminhando, ainda em passos lentos ainda, eu acho que ainda em passos lentos. Mas o preconceito é uma das coisas que a gente deve nunca deixar de falar, porque isso acontece muito. Primeira coisa, onde que está Deus na Umbanda? Deus para nós está em tudo. A Umbanda cultua forças da natureza, e tudo que é da natureza para nós é de Deus. Então, sintetizado para a gente como Olorum, que seria a forma de Deus, né, para a gente, e ele fica acima de todos, né? Todos nós somos de Deus, servimos a Deus e servimos a caridade de Deus. Então Deus pra gente é o mesmo Deus que é cultuado nas igrejas, esse ser supremo, criador de tudo, pra gente também só é chamado por outro nome. E aí, é claro, quando eu pergunto onde está Deus e o diabo, e essa figura do diabo que eu tenho certeza que muitas pessoas que cultuam a religião de matriz africana sofreram muito com isso. Vai lá cultuar o diabo, né? Confunde. Onde que está o diabo na Umbanda? O diabo não está na Umbanda, o diabo não existe na Umbanda, não tem nenhuma figuração dele. O que nós acreditamos é assim, você vai sempre colher o que você plantar. Então, se você fez aqui uma caminhada e foi um ser humano ruim, na hora da sua desencarnação você não vai para um lugar bom e não vai virar uma chavinha e virar uma estrelinha de luz, não. Você continua no plano espiritual, mas arcano com suas consequências dos seus atos que tem aqui. E, infelizmente, pessoas que não tiveram uma boa passagem aqui, vieram para maldade, para prejudicar as pessoas que a gente infelizmente sabe que existem, acabam fazendo legiões do outro lado, né? Então, se pode-se ter um comparativo do que seria o inferno, seria isso, a legião de espíritos caídos, né? Seria o que poderia se chamar de inferno, mas isso aí não tem um diabo que está lá reinando, são só espíritos caídos. Em algumas religiões se acredita que todos vão evoluir, né? Então, o budismo, por exemplo, acredita que a pessoa vai chegar a alcançar o nirvana, que todos vão, que todos... A Umbanda, ela acredita também que todos evoluem, inclusive esse espírito que é caído, que não, ou não, ela não acredita que existe essa evolução, que um dia esse espírito que faz...
se a pessoa, por exemplo, que vem e só faz o mal, só mal, pessoas que têm coragem de fazer mal para uma criança, de matar o irmão, de matar o outro, essa pessoa ela vai conseguir evoluir na visão da Umbanda? Se ela reconhecer que ela precisa evoluir, ela com certeza pode evoluir. Ela pode se arrepender de tudo que fez e trilhar o caminho da regeneração, né? Mas assim, isso não é instantâneo, isso dá muito trabalho, isso vai demandar muito tempo, talvez algumas outras reencarnações, né? Às vezes até trabalhos espirituais enquanto ele está desencarnado, enquanto ele é um espírito, vamos chamar assim, penado ou caído, né? Não é um espírito de luz. E temos a horda de guardiões que trabalham na linha da esquerda da Umbanda, o que nós chamamos de Exus, né? Atuam justamente nessa energia negativa para nos proteger espiritualmente desses espíritos, mas também para resgatá-los. E aí, assim, quando a gente fala de bem, de mal, né, a Umbanda, alguém pode procurar Umbanda para fazer o mal, ou alguém pode fazer o mal, que é muito que tem na cabeça das pessoas. Você vai ver um relacionamento, alguém fica bravo com alguém, eu vou lá para procurar o mal. Isso existe? Como que é isso na visão da Umbanda? Na visão da Umbanda sagrada, da Umbanda tradicional, né, vamos colocar assim, uma casa de lei que nós chamamos, isso não existe. Uma casa de lei, ela é baseada no amor, na fé e na caridade. Tá? Nos ensinamentos de Oxalá, que a gente tem como Cristo, né? Seria o que é Oxalá, o rei desse mundo, aqui o dono do planeta Terra. Então ele ensina amor, fé e caridade. Então todo terreiro sério vai praticar isso, ele vai ser da lei de Oxalá, o que nós chamamos uma casa de lei, é a lei de Oxalá. E nós seguimos essa lei. Então, dentro dessas diretrizes, não tem espaço para fazer maldade para ninguém, para fazer nenhum tipo de feitiçaria ou de maldade. Isso existe, porque as pessoas aprendem a lidar com as energias, a conseguir acessar o mundo espiritual e usam esses espíritos caídos para fazer a maldade para os outros. Então, por que isso é permitido? Por que Deus, no caso, permite que isso aconteça? Devido ao livre-arbítrio que ele deu a todos. Então, ele criou os filhos e ele espera que os filhos sigam o caminho, mas ele não interfere no caminho que o filho escolhe. Você tem todo dia, nós encarnados, a cada minuto na nossa vida a gente pode escolher o que vai fazer. Você pode, a cada minuto da sua vida, poder mudar a sua vida completamente pro rumo que você quiser. Se amanhã você decidir que você acorda e vai querer fazer qualquer coisa da sua vida, você pode mudar. Então esse livre-arbítrio é, né, muito sensato para o ser humano, ou às vezes não. E a gente acredita que quando nós desencarnamos, saímos desse plano que nosso corpo padece, aqui, a sua caminhada é igual, você só não tem mais carne. Então você continua fazendo suas escolhas do outro lado. Então o que nós buscamos é sempre o entendimento, é sempre a nossa evolução espiritual, para quando fazer a passagem, continuar no nosso caminho evolutivo. E tem pessoas que infelizmente vão continuar caindo depois da passagem. Porque se não tiveram uma boa caminhada aqui, vai ser muito difícil depois da passagem conseguir tomar o rumo para o outro lado. Tem algo que eu percebi quando eu visitei a tenda, ela fica num lugar que... Porque eu lembro quando eu ia para a escola, né, tenho 43 anos, mas como quando eu ia no pré... A gente tinha muito medo, você tinha medo mesmo de religião de matriz africana, a gente tinha medo, e eu lembro que era meio que escondido, os lugares que tinham, quem é de Vinhedo, quem é de Valinhos, aí sabe que os lugares que tinham eram escondidos, tinha gente que não
não queria passar na rua, porque sabia que tinha um lugar e tal. E o que eu achei bacana, que fica bem numa esquina, assim, e o pessoal ali cultuando e tal. Isso já é um avanço da nossa sociedade, não é, Igor? Bastante. Da primeira casa que eu frequentei, a primeira Yala Orixá, que é conhecida como Mãe de Santo da casa, ela começou o terreiro dela na década de 60, então era uma coisa bem escondida, né? Era feito de forma quase que clandestina na cozinha da casa dela, né? Que começou tudo isso. Então hoje os avanços que nós tivemos, as leis de proteção, a liberdade religiosa também, né? A internet é sensacional porque deu voz, né? Popularizou a informação, e como a Umbanda é uma religião muito popular, né? Popular periférica, vamos chamar assim, então deu a chance, levou voz à Umbanda, coisa que quando não muito longe, na década de 90, até os meios de comunicação eram muito fechados. Exato. Né? Então hoje é sensacional. Você pode fazer um programa desse regional, né? Então vai abranger aqui a nossa vizinhança, Vinhedo, Valinhos, onde está a nossa casa, chega em Campinas. Então isso pra gente é fantástico, poder explicar da nossa religião, né? Para as pessoas nesse alcance, vamos dizer assim, regionalizado, onde precisa acontecer, porque falando sobre isso, depois as pessoas vão querer saber onde é a casa, vão querer visitar, e assim, de pequenos atos como esse, nós vamos quebrando grandes preconceitos, né? Porque a gente presencia muito isso lá na casa. Às vezes um membro da família começa a frequentar, né, a tenda, o terreiro, começa a difundir o que acontece lá, que é uma casa de fé, de caridade, de amor, que não é nada dessas histórias que contaram para ninguém. Aí você vê chegando numa outra vez com outro membro da família, e depois mais um, e a gente acaba no final tendo famílias inteiras frequentando o terreiro. E isso pra gente assim é muito gratificante ver essa quebra de preconceito. São coisas que eu acho que pessoas que lutaram muito por nossa religião devem estar lá num plano astral muito felizes com o resultado. Eu acho que o pessoal que tinha que fazer gira clandestina deve estar muito feliz do outro lado. Em todos os sentidos. A pessoa tinha que se esconder no trabalho, na escola. Hoje, que eu falei, ainda estamos em passos lentos. A gente viu uma questão no futebol, né? Um jogador que, a hora que ele fez o gol, ele falou do orixá. E, infelizmente, destruíram, quase cancelaram, só não cancelaram o jogador porque ele continuou falando. Ele falou, eu vou falar sobre isso. Toda vez que... E aí, o que estão fazendo? Não estão mais entrevistando, né, o jogador. Eles evitam de entrevistar, porque ainda a gente precisa quebrar muito preconceito. Hoje, Adriano, se eu puder falar um pouco a respeito disso, a gente vivencia muito um preconceito velado, vamos chamar assim, né? Então, assim, quando nós procurávamos um espaço para abrir a casa, nós éramos muito bem recebidos, né? Muito bem atendidos por imobiliárias, proprietários. A hora que era falado o que seria no local, né, o comportamento mudava, já começavam a aparecer algumas dificuldades a mais, isso, né, para fazer. Então é assim, esse preconceito velado, ele existe e ele é o mais difícil de ser combatido, porque você nunca vai conseguir reunir provas para falar que você sofreu esse tipo de preconceito, mas a gente viu muito disso, sabe? Nós éramos ótimos candidatos para um imóvel até saber para que seria
o uso do imóvel. Então a gente sabe que existe ainda muito disso e até nós no percorrer para o terreiro nos dias de gira, nós percebemos muito disso. Às vezes nós precisamos parar em algum comércio para pegar alguma coisa que precisa ser levado lá em cima da hora, e descer todo de branco ainda espanta as pessoas. Caramba! Ainda... Só não espanta no Réveillon, né? Que daí no Réveillon, aí o pessoal vai pula onda, né? Pula as ondas, aí ninguém fica. Mas se você no mercado vê alguém. Tem pessoas que quando vê criança falam um absurdo, né? Um absurdo. A gente já teve casos de disputas judiciais, pessoas pedindo guarda de criança porque a mãe ou porque o pai foi com a criança no terreiro. E isso tem, gente, é só pesquisar aí na internet. Pessoas que, por total falta de conhecimento, falam, não, eu quero a guarda porque ele levou a criança no terreiro. E aí isso é muito triste porque fica parecendo que é algo que está fazendo mal para as pessoas. Né? Temos coisas muito chatas assim que acontecem. São pais que infelizmente pelo preconceito não deixam as crianças nem pegar na sacolinha tão famosa de Cosme e Damião. Não é? Que é uma festa talvez a mais tradicional da Umbanda, que nós fazemos questão de fazer todos os anos, porque dependendo do local que está localizado o terreiro, pela região, às vezes para as crianças da região é muito difícil a família disponibilizar um saquinho de doces ou uma festa com bolo, refrigerante, e isso tudo é feito com o maior amor e carinho do mundo. E você presenciar crianças que podem participar da festa e algumas que os pais, por preconceito, não deixam participar da festa, eu acho que ali você deve bagunçar muito a cabeça de uma criança, porque eles são a inocência, e para eles, os que vão lá são super bem recebidos, ficam super felizes, porque eles saem com sacos de doce, com bolo, com refrigerante, tudo que a criança gosta numa festa, e o amiguinho teve que ficar do outro lado da rua por puro preconceito. Infelizmente acontece e é muito doído. E o que o pai ou uma mãe que não é da Umbanda, que é de alguma outra religião, o que ela deve falar para o filho? Uma criança que está estudando, está na escola, e que o amiguinho ali da escola tem um pai ou a mãe que cultuam, que vão no terreiro. Como que a pessoa tem que... Qual é o jeito mais educado da pessoa tratar ou da pessoa falar, assim, para a criança? Eu acredito que o respeito, e não só a religião, em tudo, isso eu acho que entra já na parte da cidadania, né? E uma nação, para ela ser grande, ela precisa ter cidadãos, e cidadãos são formados por cidadania. Os meus direitos terminam quando começam os seus. Então eu acho que o respeito, ele tem que ser ensinado. A criança é diferente, se ela é especial, se ela tem outra cor, outra religião, né? Outra sexualidade, e o que for, o mais importante é o respeito, né? Então eu acredito que é isso, não só para a religião, mas para tudo. E hoje nós infelizmente estamos presenciando uma inversão de valores muito grande a respeito disso, né? Hoje a minha verdade, ela tem que ser mais importante que a sua. E estamos educando crianças assim, e isso vai ser muito complicado para o futuro, né? Então, assim, respeitem. Se o seu amiguinho da escola é diferente de você, é só você respeitá-lo, porque do mesmo jeito que ele é diferente para você, você é diferente para ele. E se ele foi criado uma criança umbandista que é criada no universo umbandista,
tudo que for de outra religião é totalmente diferente para ele. Verdade. Né? Então esse respeito por nós, dentro da nossa casa, dos nossos terreiros, é ensinado que se deve respeitar, que o Deus é único, que todo mundo tem o livre-arbítrio. Então assim, até os que não creem em Deus, não acreditam em Deus, devem ser respeitados, né? Porque é uma opinião dele e o livre-arbítrio foi dado por Deus a todos. Então não vale do homem tentar interferir nisso. Eu costumo dizer, quando as pessoas veem alguma maldade e tal, aí a pessoa fala, certeza que é uma pessoa que não acredita em Deus. Fala, não, nem todo ateu é mal, né? Não é porque o cara é ateu, o cara é mal, porque o cara é de uma religião, não. A maldade é daquele ser humano. Então, até o ateu, Deus deu a liberdade para que ele seja ateu. Ele tem o livre-arbítrio para não acreditar em mim. Isso é tão grandioso e às vezes as pessoas... a gente pode dizer que é o seguinte, todo mundo é ateu para a religião do outro, né? Com certeza. Isso, em absoluto, tem o próprio umbandista precisa, por muitas vezes, quebrar o seu próprio preconceito para respeitar a religião do outro. Né? Porque, assim, é muito fácil falar assim, eu te respeito, sim, mas não combater aquilo que o outro está pregando. O respeito, ele deve ser assim, você vai fazer o que você quiser, né? Eu vou te respeitar, mesmo discordando de você, eu não vou te combater. E hoje acontece muito disso, né? Então essa parte do eu vou combater o que está sendo feito, eu acho que vejo muito umbandista sendo preconceituoso com a religião do outro. Como se tivesse uma disputa. Exatamente, né? Então assim, estamos acabando pagando olho por olho, dente por dente. E não é isso o ensinamento do umbandista. Respeitamos todas as religiões, todas, podemos frequentar todas as religiões, não temos nenhuma restrição em nenhuma religião. Se formos convidados para cultos, casamentos em outras religiões, celebrações, nós vamos, não temos problema nenhum. Só existe uma regra: entre e saia com respeito. Se você não gosta do que você está vendo, guarde para você. Exato. Entre com respeito, saia com respeito, porque quando alguém for na nossa casa, o mínimo que nós esperamos deles são isso. Respeito. E tem uma questão que às vezes eu conversando com as pessoas, eu falo bastante sobre religião, é um assunto que eu gosto de falar, né, sobre religião, sobre história da religião, sobre as religiões em si. Eu acho que a religião é muito importante para o crescimento do mundo, né, no mundo. Isso é historicamente, então eu converso bastante sobre religião. Existem algumas pessoas que tal lugar ou tal religião não pode jogar bola. A outra não pode cortar o cabelo, não pode usar, mulher não pode usar calça, por exemplo, e tal. E há uma ideia de que na Umbanda ou no Candomblé pode-se tudo. Tudo é liberado. Lá pode fazer o que você quiser, pode fumar, pode beber, pode fazer o que você quiser. Como que vocês trabalham isso? Assim, existe o que pode, o que não pode, ou vai de cada pessoa? Como que é essa questão? Não existe nenhuma proibição, né, nos nossos ensinamentos. Só que nós estamos em busca sempre da nossa evolução espiritual. Então, se você é uma pessoa que exagera, por exemplo, nas bebidas alcoólicas, isso não vai ser benéfico para você. Se você faz uso de entorpecente, isso não vai ser benéfico para você. E todos os demais excessos, nenhum vai ser benéfico para você. Com a sua participação na Umbanda, a busca do seu equilíbrio energético, e você vai conseguindo isso, então você entende que não praticar certas coisas é melhor para você. Ou equilibrá-las, né? Sim, então assim, vem esse entendimento. Então, para a gente tomar uma cerveja no final de semana em um churrasco, não afasta a gente de Deus, né? Mas se você beber 2 dúzias de cerveja e ficar caído, alcoolizado, e querer dirigir, isso não vai fazer bem para você.
Então tem toda essa dosagem, e conforme você mais frequenta a religião, mais você está atrás da sua sabedoria, do seu autoconhecimento, da sua evolução. Eu falo muito para as pessoas que dentro de uma casa, o Babalorixá e a Alorixá, pai, mãe de santo, depende da casa, tem sua denominação, eles são professores. Então eles ensinam o caminho. Todo mundo tem o livre-arbítrio de seguir ou não. A nossa missão principal dentro de uma casa é ensinar o caminho. É o que... Isso tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Será que eu preciso tomar um litro inteiro, né? Eu preciso. E é ação e reação. Isso é um pouco também do Espiritismo. No Espiritismo acredita-se na lei de ação e reação. De tudo que você faz, aquilo vai voltar. Ou agora, ou em uma outra vida. Então isso vai voltar. Eduardo, queria saber sobre macumba. O que é macumba? Macumba literalmente é um instrumento musical. Na verdade, ela é uma planta, uma árvore oca muito boa para fazer um instrumento musical. Só existe na África, se eu não estou enganado, né? Então, quem tocava o instrumento macumba era um macumbeiro. Então, se popularizou o nome. Antes, para uma pejorativo, sendo uma coisa ruim, isso, né? Hoje nós brincamos no meio da Umbanda, que é assim, só um macumbeiro pode chamar outro macumbeiro de macumbeiro. Né? Então hoje eu acho que assim, já não tem essa forma pejorativa toda, porque eu falo mais uma vez, o acesso à informação, então muita gente, né, sabe, então você não vai pegar hoje e falar para alguém, seria assim, você é um violeiro, deixou de ser uma ofensa. Quem toca a viola, é lógico que é um violeiro, então quem toca macumba é um macumbeiro, e então nós somos sim macumbeiros que tocamos os tambores. Tá? Então pra gente não é pejorativo mais, devido a todo mundo saber o que é. Então se alguém falar pra você, você é um apresentador, seu radialista, seu radialista. Se alguém falar o seu radialista, vai ser seu radialista. E a pessoa que tem vontade, quer conhecer, às vezes ela tá ali, né? Poxa, eu queria muito conhecer. É só a pessoa ir, alguém tem que convidar, alguém tem que levar, às vezes alguém tá ouvindo e fala, eu queria ir. Como que é? Tem um dia certo para ir, tem um dia que não pode, tem um dia que... Como que é? Eu acredito que a maioria das casas elas façam a gira, o que seria nosso culto, uma vez por semana, né? Elas são abertas ao público, a quem quiser ir, conhecer, ver como funciona. O que eu sempre falo para as pessoas é assim, existem lugares, casas e casas, como existe para tudo na vida. Então, às vezes você foi numa casa, não gostou, não se identificou, não confunda isso com a religião. Vá em 3, 4, 5 casas diferentes, né? A gente sabe que às vezes, como eu expliquei aqui, cada casa segue uma vertente, e às vezes você não gostou daquela vertente, não coloque toda a religião nessa única experiência que você teve, né? Dê mais uma chance, vá em 2, 3, porque eu acredito muito que a religião ela é o restaurante da fé. Então vai ter de todos os tipos, mesmo ingrediente, sempre pratos diferentes, porque as pessoas que estão ali preparam de formas diferentes. Então um dia vai ter alguma que vai agradar o seu paladar. Eu
falo muito isso para as pessoas. Então, assim, existem terreiros e terreiros, como eu falei, terreiros às vezes mais voltados para o catolicismo, outros mais para pagelança, né? O nosso um pouco mais para o candomblé, e às vezes você precisa sim encontrar em algum dele, ou às vezes vai ser no espiritismo, no catolicismo, né? Nas igrejas evangélicas, cada um vai ter o seu caminho espiritual para seguir. Para conhecer uma casa, um terreiro, todo terreiro ele pratica caridade, então não pode ser cobrado absolutamente nada para a pessoa ir lá conhecer, para, se ela quiser tomar o passe espiritual com o guia, né? Então, uma casa de caridade, o nome é Casa de Caridade, não é cobrado absolutamente nada pelo tratamento. E como se mantém? A nossa religião é um pouco diferente até nisso. Hoje nós pagamos para, vamos dizer assim, praticar Umbanda, porque a grande receita da casa é a contribuição dos membros da casa, né? Lógico que nós fazemos rifas, eventos, a gente acaba colocando uma cantina que nós chamamos lá, onde nós vendemos amuletos que nós chamamos de patuá, às vezes alguém contribui com um doce, um salgado, e são aí da onde sai a renda para a gente manter a casa. Tem algo interessante, inclusive nessa casa, o dia que eu fui, falou de pessoas que elas doam também serviço, né? Ou que ela trabalha, no caso, o vidro, ou para construir. Sim. A pessoa também, isso também é uma doação, né? Sim, lá nós temos muita doação de mão de obra, fizemos uma reforma agora no final do ano com toda a mão de obra doada, e a gente sabe que uma mão de obra hoje aí de serviço de pedreiro não é nada barato, de pintura, então tudo isso foi ganhamos muita coisa de material, ganhamos as portas, as janelas. Casa de caridade depende da caridade para sobreviver, né? Isso um guia espiritual fala muito isso, e é verdade. E o mais gratificante nisso tudo é saber que a pessoa está ajudando ali por amor, por gratidão, porque entendeu a importância da missão de uma casa de luz nesse mundo aqui que está precisando tanto. Então, ver com que sentimento, com que boa vontade as pessoas contribuem, e isso é sensacional, porque nós acreditamos muito em energias boas, energias, né, saudáveis, vamos colocar assim. Então tudo lá é feito nessa energia. A pessoa que doou com amor, com coração, que sabe que vai fazer a caridade e ajudar muito mais pessoas. As pessoas que foram trabalhar lá fizeram com coração, né? Então ficou com uma energia muito bonita e muito boa. Inclusive é convidado novamente para a hora que quiser ir lá conhecer e ver como ficou. E esse trabalho, eu diria, social, acho que é ali perto, na região do Campo Belo, do aeroporto. Você tem um trabalho que o senhor falasse um pouquinho, porque é mais do que estar ali, também é ajudar as pessoas. Essas pessoas que são ajudadas, que são alcançadas por essas doações, por esse trabalho, eu lembro que no dia foi falado inclusive sobre roupa íntima infantil, que quase não se doam, né? As pessoas não doam, então é um trabalho fantástico. Esse trabalho é só para quem é da Umbanda, ou é um trabalho que é social, ele vai para quem está precisando? Ele é um trabalho social, né? Nós sabemos que cuidar da parte espiritual, evolução espiritual é muito difícil, é necessária, mas a parte física ela é essencial, porque se eu não me engano foi Padre Cícero que falou, é muito difícil você rezar com fome, né? Então nós temos também toda essa responsabilidade social
como ser humano, eu acho que não chega nem a entrar em ser um bandista ou de qualquer religião, sabe? Eu acho que nós temos que retribuir muito o que nós temos, porque dependendo de quem olha a gente, nós somos abastados. Dependendo de quem olha a gente, nós podemos não nos achar abastados, mas dependendo de quem olha a gente, tem que ser abastado. Hoje nós sabemos que no Brasil, infelizmente, você tem que tomar cuidado para onde vão os recursos de uma ajuda de caridade, né? A gente sabe que infelizmente tem pessoas que se aproveitam disso, e para nossa sorte, na nossa associação, tem uma pessoa que está bem introduzida dentro ali do Chora Menino, então ela sabe muito bem das necessidades das pessoas, e a gente consegue ser bem assertivo assim na ajuda que é feita para lá, né? Então fizemos uma campanha que nós não fazíamos ideia que seria tão importante, foram de itens de higiene. Itens de higiene quase não chegam em doações. Todas as doações são muito bem-vindas, mas nem tudo é alimento. E aí eu conversei com as pessoas e pedi para elas fazerem uma experiência de ficar um dia sem itens de higiene. Nossa! Sem você acordar de manhã, não usar o seu shampoo, não usar o seu sabonete no banho, não usar o seu creme dental para escovar os dentes, não passar o seu desodorante para sair de casa. A gente não consegue, a gente é tão abastado que é impensável uma situação dessa para nós, né? Verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, ficar... E nós já ajudamos lá há algum tempo e nós nunca tínhamos visto itens de higiene. Então, por essa pessoa ser muito bem colocada na comunidade, ela consegue trazer isso. O que ela trouxe também foi que, por acaso, na campanha do ano retrasado de Natal que nós fizemos, uma criança saiu super feliz porque tinha roupa íntima infantil, tinha cuequinha lá nova. E ele disse que saiu falando: olha mãe, tem cueca. Então é uma coisa que comove demais. Então por isso que a nossa campanha foi de roupa íntima infantil, que a grande maioria, eu acredito, pelo menos lá do nosso meio de convívio, não sabe o que é um filho ficar contente por ganhar uma cueca ou uma calcinha infantil. Então é por isso que é tão importante essa pessoa estar lá introduzida, vendo a real necessidade do que a comunidade precisa, do que nós aqui do lado de fora, com o nosso achismo, né? De achar que as pessoas precisam só de roupas, de alimentos, né? Mas do que elas realmente precisam. Então nossas campanhas, elas tentam ser assertivas nesse ponto. Sabe que a minha esposa vai assistir e ela sempre fala o seguinte, ela fala: puxa, sempre quer ver cesta básica, lógico, né? Cesta básica é a fome ali da pessoa para ter o dia a dia. Poxa, não existe uma cesta básica de bolacha, por exemplo. Tem criança que não sabe o que é um biscoito recheado, né? Uma bolacha, não tem. Então é esse tipo de visão. E essa da pessoa ficar sem. Tem um filme que chama O Livro de Eli, esse filme com Denzel Washington, que ele tem uma cena que ele fala, que se passa é futurístico, né? Que ele fala assim: desperdiçávamos coisas que hoje vocês brigariam para ter, né? É meio que isso, a gente não entende ali aquele creme dental ali, o quanto que aquilo é importante, porque alguém não tem. A gente está chegando na reta final e com certeza eu vou convidar o Eduardo mais vezes para vir aqui, para vir na rádio, para a gente bater papo. Tem muita coisa para falar, vão surgir perguntas, né? Mas a gente está aqui na reta final. Então tem um assunto e depois o Fala na Cara. A gente está com o avanço da internet, tem o TikTok, tem as redes sociais, e eu
costumo ver, e é claro que remete ao assunto que você mais pesquisa, que você mais vê, e às vezes eu vejo pessoas que estão ali incorporadas e falando, ó, manda o presente que eu falo, que eu te dou a orientação. Claro que ninguém tem o carimbo, você falar a questão espiritual, ninguém tem um carimbo para falar o que é certo, o que é errado, quem é de Deus, quem não é. Às vezes a pessoa se encontra numa igreja lá da última rua, sem saída, e é ali que ela fica feliz, que ela deixa de ser uma pessoa ruim, que bate na esposa, que trai a esposa, que maltrata os filhos, é naquele lugar. Então não é nesse quesito. Mas como que a gente vê essa proliferação dessa forma? E aí eu vejo pessoas da Umbanda, inclusive, entrando nessas lives, principalmente do TikTok, e falando, isso não existe, isso aí não... Como que você, que já está há tanto tempo, como que você enxerga essa questão? Esse leque que se abriu, que tem o lado bom de todo mundo ter acesso, né? Eu mostro para algumas pessoas que falam como que é uma gira, eu mostro às vezes por vídeos no TikTok, mas como separar o joio do trigo? Nós acreditamos muito na presença, não é? Então, por que um guia de luz precisa vir incorporar num médium encarnado para falar com as pessoas? Porque a gente precisa da presença. E então o mundo digital é muito bom, mas ele não vai nunca suprir essa presença, né? Vamos colocar para forma simples, isso é igual um churrasco online. Como você faz um churrasco online? Aí você pode me explicar como todos vão participar. Geralmente quem contribui não vai comer a carne nem beber das bebidas que vão estar lá, certo? Porque o que acontece? A teoria é muito boa, mas a Umbanda é mão na massa. Então o que eu falo lá para os membros da casa, você ter feito os cursos online dos maiores chefes de cozinha do planeta, ter acesso às receitas deles, não vai te fazer um grande cozinheiro, vai te fazer um grande cozinheiro cozinhar, né? E cozinhar tem o toque, tem o cheiro, tem a textura, tem sabores, tem tudo que envolve cozinhar. Para o desenvolvimento espiritual, para o cuidado espiritual, a pessoa vai precisar sempre em uma casa, sempre em um terreiro, porque nada vai substituir o passe mediúnico. Nada vai substituir o passe mediúnico, nada vai substituir a pessoa ir lá falar com o guia. E a coisa mais perigosa que eu acho em tudo isso, vi inclusive sendo feito os descarregos, desobsessão, como chamam. E se no meio dessa desobsessão tem um problema de queda de internet, o que vai ser feito? Verdade. Ou se no meio de um desenvolvimento o iniciante está lá, ele tem uma incorporação e ele fica sem energia elétrica no local que ele está. Quem vai dar continuidade a esse rito? Então isso é muito perigoso, no meu ponto de vista. Tenho muita gente, muitos adeptos a isso, mas eu acredito que é só o tempo para falar se isso vai funcionar bem ou não vai funcionar bem, né? Porque existe o outro lado, pessoas que falam também, eu vi, que moram em cidade que não tem nenhum centro espírita, não tem nenhum terreiro de Umbanda. Isso. Então isso proporciona a elas saberem como é um ritual de Umbanda, né? Então temos que ver por todos os ângulos, mas acredito que o tempo vai falar se isso vai andar ou não. Que não deixa de ser o equilíbrio também naquilo que a gente estava falando, né? Do que
É bom. E o sentimento também, né? Eu acho que quem está recebendo Sim. também tem esse sentimento. O que você está sentindo? Qual a energia que você está sentindo? E o que eu vejo às vezes, e isso em todas as religiões, são pessoas que às vezes elas estão no local e elas querem fazer a própria regra. Elas querem fazer a regra e aí elas, por não concordarem com algumas coisas, elas saem e aí elas iniciam. Isso acontece muito com igrejas, né? Então ela acha que ela já está preparada para preparar as outras pessoas. Então isso vai muito do sentimento. Eu acredito muito que assim, quando você vai a algum local, você tem que pensar sempre na responsabilização. Então, eu como sou o dirigente que estou à frente à casa, eu sou responsável pelas pessoas que frequentam a casa, né? Então, o que acontecer lá dentro é minha responsabilidade. Nesses terreiros virtuais, a responsabilização é de quem? Porque eu sempre digo uma coisa, é tudo lindo quando dá certo, o problema é a hora que dá errado. A hora que der errado, a responsabilização é de quem? E a responsabilização espiritual ela é muito grande. Gente, porque se você estiver na nossa casa e você tiver um mal-estar ou algum desequilíbrio energético, ou a gente precisar fazer uma desobsessão com você, um descarrego, nós temos a responsabilidade de cuidar de você lá e você só sair quando estiver bem. Agora, se você está sozinho no quarto da sua casa, quem vai estar lá para ser responsável por você? Então, o que preocupa muito os dirigentes sérios é isso. Porque, aí complementando o que você falou, também falo isso muito. Somos mera ferramentas do sagrado. Ferramentas. Então, uma ferramenta, ela precisa de alguém para operá-la. E nós somos operados, no caso dos humanistas, pelos guias de luz. O dia que você acreditar que você é mais que uma ferramenta, aí você está se desvirtuando do caminho da caridade. Está saindo do caminho. Está saindo do caminho. Então, assim, somos uma ferramenta. Eu sou o zelador de uma casa. Minha função lá é fazer a casa funcionar bem, como um zelador de prédio. O que conserta o que está quebrado, o que acorda de madrugada para consertar cano, para trocar a lâmpada e deixar funcionando bem. Então essa é a função e cada um é uma ferramenta do sagrado. E você nunca pode imaginar que você vai ser mais que isso que você não vai ser. Às vezes quem está dentro de um terreiro precisa evoluir muito mais do que a pessoa que vai procurar para conhecer, para receber uma ajuda. Então às vezes a nossa missão de evolução dentro de uma casa é bem maior do que a sua que foi lá visitar, de quem vai lá tomar um passe, de quem vai conhecer a nossa casa. A última antes da gente ir pro Fala na Cara, a pandemia nos ensinou algo. A gente tem a percepção de que algumas coisas pioraram, parece que com a pandemia. Eu, sinceridade, a época que a gente passou na pandemia, que a gente ficou ali enclausurado, você não podia sair de casa, você não podia ver seus parentes, você não podia ver ninguém. Eu falei, quando voltar os eventos, eu trabalho com evento, quando voltar, eu acho que as pessoas vão se abraçar bastante, vão conversar bastante, o futebol não vai ter mais esses caras um agredindo o outro, parece que voltou. Nós não aprendemos com a pandemia, Eduardo? Eu acredito que nós estamos falhando como espécie. Eu acredito que o ser humano ele está falhando como espécie. Somos um vírus. Viramos um vírus nesse planeta. Porque o único organismo que se aloja no local da sua sobrevivência e ele acaba com todo o recurso, mesmo que isso leve ele próprio à extinção, é um vírus. O vírus entra no corpo, que é um defeito genético. Isso.
não é? Ele consome o corpo, o organismo inteiro, mas ele vai morrer também se ele consumir o organismo inteiro. E ele consome o organismo inteiro, mesmo que vai acontecer o fim dele. Eu falo isso com desrespeito à natureza que nós fazemos. Essa pandemia foi a prova disso. Né? O meio que ela surgiu, que a doença surgiu, não interessa, mas a forma como a humanidade combateu ela é o que diz. Né? Pessoas se trancando, a vacinação foi feita primeiro para quem tinha mais dinheiro, né? Não é para quem mais precisou, mas sim para quem tinha mais dinheiro. Então a gente falhou miseravelmente como espécie nessa pandemia. E as pessoas afastadas de Deus, da espiritualidade, é o que eu falo para todo mundo, o plano espiritual, ele existe. As pessoas não acreditarem nele, não faz ele não existir. Ele existe, certo? Então, as pessoas viviam vidas vazias, ainda vivem. Então, na hora que ficaram confinadas em casa, não sabiam como lidar com o espírito, com o seu próprio espírito. Não sabiam se conectar a nada. Não sabiam nem como rezar. A gente viu durante a pandemia pessoas procurando ajuda para rezar, porque elas não sabiam rezar. Assumindo a parte da nossa religião também, é assim, você ensina a pessoa, por isso que eu falo de ser professores, você tem que ensinar um médium a se cuidar, como os caboclos falam, a aldeia forte é com índio forte, né? Então o índio precisa ser forte, e muitas casas com medo de perder o membro, o médium, criam uma dependência das pessoas à casa. Com a pandemia, a casa fechada, como as pessoas podiam se cuidar? Elas não sabiam se cuidar. Nossa. Então nós vimos muitos umbandistas também atravessando períodos difíceis, complicados na pandemia, porque você não tinha o terreiro, né, para socorrer, e as pessoas não tinham a fundamentação para conseguir se cuidar em casa. Eu esperava, igual você, que quando voltassem, devido à experiência que tivemos, a humanidade voltasse melhor, mas parece que voltou pior. Não é? É assim, não. Então, o que vamos fazer? Eu tenho muita saudade, eu queria ver minha mãe, eu queria ver meu avô, meu pai, o que foi. Hoje a pandemia já não existe mais, e você vê pessoas preferindo baladas, viagens à família. Quando estavam confinados, davam tudo para ver a família novamente, mas a hora que voltou, o discurso foi um e as atitudes foram outras. Agora a gente chega no Fala na Cara, que é esse quadro, para quem não conhece, né, é um quadro que a gente tem, que é o seguinte, é algo que você queria falar, mas não tem coragem de falar, então quando o convidado está aqui, a gente pergunta. Até hoje, de todos os mais de 100 episódios do Papo Reto, ninguém nunca fugiu, teve um que quase fugiu e não quis responder, ninguém nunca fugiu da pergunta do Papo Reto. Eu pergunto aqui ao Babalorixá Eduardo, quando uma pessoa que é umbandista, né, quando ela faz algum trabalho e ela deixa ali, ou numa cachoeira, ou numa encruzilhada, ou numa esquina, isso não é um desrespeito ao meio ambiente? Depende da forma como ele é feito. Nós respeitamos a natureza acima de tudo. Então, quando você vai fazer essa entrega, ela só pode ter elementos naturais. Então, o que vai numa entrega? Um alguidar, que é um prato de barro, farinha, aguardente, azeite de dendê, frutas ou carne e a parafina da vela. É o que vai ficar lá. Tudo deve ser, o que nós falamos, tudo deve ser absorvido pela terra sem prejudicá-la. Voltar à terra. Então o barro vai voltar à terra,
ali todas as comidas voltarão à terra e a parafina voltará à terra. Nada ali estraga o meio ambiente. E não pode. Tá? E qualquer coisa que fizerem ao contrário disso, estão fazendo errado. Recomendações para os membros da nossa casa que foram à praia. Iemanjá não precisa do seu perfume, Iemanjá não quer barco de isopor, não precisa de espelho para cortar o pé do banhista de jeito nenhum. Você quer fazer sua homenagem a ela, certo? Pega uma rosa, a branca, tire só as pétalas, coloca no mar, vá no lugar próprio, acenda uma vela na areia ou perto do calçadão, ou a grande maioria das praias hoje tem lá um local específico para fazer isso. Faça lá. Nós não podemos sujar o mar, não podemos sujar a cachoeira, não podemos trabalhos em matas, não se leva vela. Não vamos causar incêndios nenhum em todos esses lugares. Temos sim que, devido aos nossos ritos, nossas crenças, precisamos sim deixar algumas oferendas, alguns pratos em encruzilhadas. Sempre indico, sugestiono ou, vamos dizer assim, direciono, instruo, acho que a palavra é essa, a não deixar na porta das pessoas, sabe? Se você andar mais um pouco, você vai achar uma encruzilhada onde não tem casa, onde, né, você não vai assustar ninguém, exatamente, né? Num lugar ermo, que vai ficar lá, porque se nós exigimos respeito, nós precisamos primeiro respeitar. Então ninguém merece, nem eu mesmo que sou um bandista, ninguém acordar e na calçada da sua casa ter lá o despacho ou oferenda de alguém. Isso não está certo. Então tem os lugares para fazer e são feitos nesses locais. E o contrário, quando alguém encontra o que é o correto a fazer, uma pessoa que não é da religião, que teve um amigo até que me alertou, né, que eu brincava muito, que eu tinha uma frase que eu falava no meu programa, eu falava chuta que é macumba, era o jeito que eu falava no programa. Esse meu amigo me alertou, tal. O que a pessoa deve fazer? Só tem uma regra, é o que ela não deve fazer. Ela não deve mexer e ir embora. Essa é a regra. Essa é a regra. Gente, que conversa bacana. Já quero deixar já o convite, né? Fique à vontade aí, inclusive, para convidar as pessoas a falar o endereço aí da tenda, né? Do terreiro. E já vou deixar aqui estendido o convite para voltar mais vezes, porque é uma conversa muito bacana, é um tempo de aprendizado muito, muito bacana mesmo. Eu já tinha gostado de ter te conhecido quando eu estive lá. E só confirma, a pessoa transmite muita paz, eu tenho certeza que quem está assistindo sentiu isso, transmite muita paz, isso é muito, muito bacana para a humanidade. Então, Babalorixá Eduardo, muito obrigado por ter aceito, fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço muito, de verdade, do fundo do meu coração. Acho que os membros da casa, acho que a maioria dos umbandistas aí vai estar muito feliz com essa oportunidade de divulgar a nossa religião, de quebrar esses dogmas, esses preconceitos, né, que a gente sabe que tem muita desinformação com tudo isso. Então volto com certeza, né, indicarei sim pessoas para estarem vindo aqui. Tenho grandes amigos, colegas, não só dirigentes de casa, sabe, mas que são pessoas maravilhosas e acho que vão contribuir bastante para conseguir fazer nossa religião ser, vamos dizer assim, melhor vista, né? Não ser tão mal vista por questão de preconceito e principalmente desinformação, tá? Nossa casa, ela hoje está em Valinhos, na rua Ângelo de la Negra 952, tá certo? Lá no Jardim São Luís.
As terça-feiras são as nossas giras, né? Os nossos cultos. Começa às 19h30. Todos são muito bem-vindos. Uma casa de amor, de fé, de caridade, onde nós ajudamos as pessoas. Essa é a nossa missão de evolução espiritual. Eu falo todos. A maioria das pessoas da casa chegaram na Umbanda precisando de ajuda, que foi o meu caso, e hoje a gente trabalha para retribuir e tentar fazer que essas pessoas tenham a mesma ajuda, o mesmo conforto, o mesmo acalanto que um dia nós recebemos. Então, nós não somos especiais, não somos espíritos evoluídos, nós só estamos tentando retribuir o que um dia nós encontramos dentro de um terreiro. Gente, falei aqui com o Babalorixá Eduardo. Fiquem atentos aos nossos programas. E é claro, gente, aquilo que eu falei. Tudo, se é debatido, se é discutido, mas com respeito. Sempre, em primeiro lugar. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Papo reto.